Olá, meu irmão, aqui é o pastor Ramsés e você vai ouvir agora o devocional Uma Porta Aberta no Céu, uma série de reflexões no livro do Apocalipse. Estamos estudando a segunda sessão do livro, que trata dos 7 selos, e estamos no capítulo 5. Vamos à leitura, capítulo 5 de Apocalipse. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro em forma de rolo escrito por dentro e por fora, e selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava com voz forte: quem é digno de quebrar os selos e abrir o livro? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Então um dos anciãos me disse: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para quebrar os 7 selos e abrir o livro. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos em pé, um cordeiro que parecia que tinha sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. O cordeiro foi e pegou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando ele pegou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos se prostraram diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um cântico novo, dizendo: digno és de pegar o livro e de quebrar os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino de sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando com voz forte: digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: àquele que está sentado no trono e ao cordeiro seja o louvor, a honra, a glória e o domínio para todo sempre. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos se prostraram e adoraram. Meu irmão, que palavra tremenda é essa para mim e para você. É como se nós estivéssemos num espetáculo, numa apresentação teatral ou num musical, e nós chegássemos ao clímax. Assim é a abertura do livro de Apocalipse. E o clímax é este: é o trono de Deus e a manifestação daquele que está sentado no trono e do Cordeiro. Meu querido, sua cabeça deve estar cheia demais nesses dias. O mundo parece que virou de pernas para o ar. Onde é que vai parar tudo isso? O mundo está sem rumo. Para onde caminha a história? Quem são os responsáveis por tudo que está acontecendo? Quando é que vai acabar todo esse sofrimento que nós estamos passando? Onde é que Deus está em tudo isso? É a pergunta que deve estar rondando na sua cabeça. Ele está vendo? Ele se importa? Ele vai fazer alguma coisa? Perguntas e mais perguntas devem estar enchendo a sua cabeça. Então vamos lá, vamos às respostas, meus irmãos. Respostas que só a palavra de Deus pode dar. Em primeiro lugar, você precisa entender que Deus continua no mesmo lugar, meu irmão. Aleluia! Deus está sentado no trono. Como diz o capítulo 4, vi um trono, e aquele que estava sentado no trono, foi a visão de João quando ele foi convidado a entrar por essa porta. Deus não somente está sentado no trono, Ele não só está vendo, como é Ele quem está dirigindo tudo o que está acontecendo. Deus não é um mero espectador na história, meu irmão. Deus é o protagonista, Ele é o autor da história. Os ateus não acreditam em Deus, que Deus exista. Os agnósticos dizem que se Deus existir,
Ele deve ter criado o mundo e desapareceu e sumiu. Não há como ter contato com Deus. Deus não está no controle da história. Ah, que ledo engano. Deus é não somente o autor da história, ele criou todas as coisas, como também ele é o sustentador, o Deus providente, que sustenta a vida de todas as coisas, a existência de todas as coisas, como também é o consumador da história. Deus criou o mundo, Deus decretou a queda, ele não foi pego de surpresa quando a humanidade caiu em pecado. Deus traçou um plano de redenção e de salvação para redimir a humanidade, para redimir a história, para redimir o tempo. De eternidade a eternidade, Ele é Deus. E Ele está nos conduzindo para a consumação da história. A história é linear, ela teve um início e haverá um fim. Na verdade, o fim para o tempo, mas a eternidade continuará e nós estaremos nessa eternidade. Meu irmão, a visão de João continua. Depois de entrar pela porta, depois de ver aquele que estava sentado no trono, João, no capítulo 5, nos diz o texto de Apocalipse que ele vê que na mão direita daquele que estava sentado no trono havia um livro no formato de um rolo, escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Um livro. Que livro é este? Meus irmãos, esse é o livro da história. Esse é o livro da história. Deus é o autor da história. E a história está em sua mão direita, indicando que ele tem todo o poder. É ele quem criou, é ele quem escreveu a história, é ele quem escreve esse livro, e ele tem em suas mãos todo o controle do que está acontecendo. Quantas vezes, mesmo você que é cristão, se esquece disso diante dos problemas, diante das dificuldades, meu irmão? Nós, por um momento, parece que temos uma amnésia, esquecemos que Deus está sentado no trono e de que Ele tem um controle. João, quando vê este livro, quando vê os 7 selos, e quando uma voz forte faz o questionamento e proclama a grande questão, a grande pergunta: quem é digno de abrir os selos, de quebrar os selos e abrir o livro? Existe alguém digno? Existe alguém que pode trazer uma solução, que pode trazer uma resposta para nós? E diz o texto que não houve no céu nem na terra, em lugar nenhum, alguém que pudesse abrir os selos, desvendar a história, mostrar aquilo que haveria de acontecer. E então, João, no capítulo 4, no versículo 4, diz que ele chora. Ele chorou muito, porque ele observou e parece que não havia ninguém. Um drama no céu. Um drama no céu foi criado. Para quê? Para que pudesse então surgir a solução da parte de Deus. Qual é a solução para o problema da entrada do pecado no mundo? Qual é a solução para o sofrimento do mundo? Qual é a solução para a queda? A solução dentro do plano de Deus é o surgimento do Cordeiro de Deus. Do Cordeiro de Deus. Porque depois do questionamento de João, depois dele chorar, um dos anciãos disse: não chore, eis que o leão de Judá, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para quebrar os 7 selos e abrir o livro. Jesus é a solução de Deus para um mundo decaído, meu irmão. Jesus é o plano principal de Deus. É o plano principal de Deus para a restauração de todas as coisas. O Cordeiro Santo. Ele é não somente o leão, mas também o Cordeiro. João viu no meio do trono, no meio dos 4 seres viventes, entre eles e entre os anciãos, em pé, um cordeiro que parecia ter sido morto. Mas ele é aquele que reviveu.
Amém? A morte de Jesus selou toda a história. Jesus conquistou lá na cruz o direito de abrir esses selos, a autoridade dada por Deus. Não é à toa que a visão do cordeiro é de que ele tem 7 chifres, ou seja, indicando que o cordeiro tem todo o poder, e ele tem 7 olhos, que ele é onisciente, ele vê todas as coisas. Ele vê todas as coisas. Ah, meu irmão, chegou o tempo de as nossas lágrimas e o nosso choro ser transformado em alegria. João estava ansioso, entrou em pânico, porque por um momento, no drama da revelação do Apocalipse, parecia que não havia condução para a história, parecia que não havia alguém que pudesse dar fim a todas as coisas, alguém que pudesse revelar e desvendar para onde caminha a história. E eis que surge o Cordeiro. E talvez você está assim hoje, você está chorando, você está angustiado, você tem estado ansioso sobre o fim, tem feito perguntas. Quem são os responsáveis por tudo isso? Aqui nós vemos um contraste entre a soberania de Deus e a responsabilidade dos homens. Ainda que os homens sejam responsáveis por seus atos, ainda que cada ato do homem ele tem responsabilidade, saiba que nenhuma atitude humana, nenhuma ação humana pega Deus de surpresa. Todos os atos dos homens, inclusive os atos pecaminosos, inclusive a irresponsabilidade diante de um vírus, a irresponsabilidade diante da crise, inclusive as disputas, inclusive os conflitos mundiais dos governos estão dentro do controle de Deus. João é convidado a olhar para o Cordeiro. E aí, no clímax da revelação da visão, o Cordeiro que estava diante do Deus Todo-Poderoso, o Cordeiro que estava diante dos 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra, ele então toma o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando ele pegou o livro, meu irmão, da mão daquele que estava sentado no trono, quando o Cordeiro toma a história em suas mãos, o que acontece? Os céus se rompem em adoração. Diz o versículo 8 que os seres viventes, os 24 anciãos, se prostraram diante do Cordeiro, aleluia. Na mão dos 24 anciãos haviam harpas de adoração. Harpas simbolizando que o papel da igreja, de todo o povo de Deus, principal, é adorar o Cordeiro, é adorar aquele que está sentado no trono, é adorar o Espírito Santo, o Deus triuno. E também nas mãos deles haviam incensários, taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Meus irmãos, olha que coisa maravilhosa. Na visão de João, ele vê os incensários que representam as orações dos santos. As orações dos santos estão sendo usadas por Deus como meios de graça para que a história seja escrita. Que coisa maravilhosa! Talvez você tenha se perguntado, se Deus está no controle de toda a história, ao falar sobre a soberania de Deus, ao falar que Deus escreveu a história, de que tudo vai acontecer de acordo com o que Ele determinou, você pode estar se perguntando, para que orar então? Para que orar então se Deus já escreveu tudo? Para que orar então? Deus já sabe de todas as coisas. Meu irmão, não sejamos fatalistas ao ponto de achar que não temos a nossa participação na história. Sim, Deus não somente decretou o fim de todas as coisas, como o meio para que as coisas pudessem acontecer. E no seu decreto quanto aos meios de graça para que as coisas acontecer, através das quais as coisas vão acontecer, as nossas orações estão incluídas, a nossa participação. Meu irmão, eu e você estamos também escrevendo a história. Nós somos chamados para participar de uma multidão incontável, daqueles que adoram o Cordeiro. Nesse texto aparecem 3 cânticos de louvor. Todas as criaturas sobre a terra
e sobre o mar foram convidadas a adorar. Eu e você somos chamados, nesse tempo de crise, a adorar aquele que está sentado no trono, a adorar o Santo Espírito de Deus e a adorar ao Cordeiro Santo. Ele é digno de receber toda a honra, toda a glória. Ele que foi morto é digno de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra e a glória. Então, meu irmão, louve a Deus. Não importa a crise, não importa se existem epidemias, não importa se a economia vai quebrar. Louve a Deus, porque nós não somos guiados pelas circunstâncias. Deus está sentado no trono. Deus tem o controle da história. E isso nos conforta o coração. Isso traz uma alegria e uma paz que o mundo não pode ter. Que Deus possa te dar essa mesma visão, meu irmão. Que você possa ver e contemplar o Cordeiro Santo, que está no controle da história, que está agindo dentro do plano de Deus. Que você possa enxergar isso e que você possa fazer como todos os seres viventes, como todos os 24 anciãos que adoraram, prostraram diante do Cordeiro. Que Deus abençoe sua vida, que essa mensagem possa tocar o seu coração. Compartilhe como você quiser.